O que será que cabe dentro de uma caixa? Ideias, sonhos, pensamentos e muitas realizações. Aqui na TV Câmara Taubaté, a gente tem uma revista quinzenal de variedades com dicas de vários especialistas em muitas áreas. Além disso, no programa de hoje, nós temos a presença do... Dr. Renato Marcelo, médico pneumologista e triatleta, e vamos conversar um pouquinho sobre triatlon. Então, pense fora da caixa, saia da sua zona de conforto, vem com a gente que o programa está só começando. A gente começa o nosso programa Fora da Caixa aqui nesse cenário incrível, que é o Lago do Cataguá, aqui em Taubaté, e a gente vai conhecer um pouco mais da história do Dr. Renato Marcelo, que é médico e triatleta. Obrigado por receber a nossa equipe aqui. Aqui já é bem inspirador esse cenário, né? Esse lugar aqui é muito bom para treinar, né? Inspirador. E é aqui que eu faço meus treinos de natação, de corrida e saio para o ciclismo também, às vezes, daqui. Renato, como é que começou a sua trajetória nesta modalidade ou nesse esporte que é o triatlo? Na verdade, isso já vem de muito tempo, né? Quase 30 anos já fazendo o triatlon. Conheci hoje em dia o meu treinador há 30 anos atrás e eu trabalhava para ele de staff dele. E nisso daí eu já tinha uma bicicleta, eu comecei a me interessar por pedalar mais, correr mais, mas não sabia nadar. Então, posteriormente, eu iniciei na natação para entrar na modalidade do triatlon, que na verdade o que eu gosto de fazer é atividade física. E quando tem prova de corrida eu faço, quando tem de ciclismo eu faço, quando tem de natação eu vou também. E quando tem as três juntas é o que eu mais gosto de fazer. Junta o útil ao agradável, né? O útil ao agradável. Quando a gente fala de triatlo, a gente fala de três modalidades principais, né? Correr, nadar e pedalar. Vamos começar falando de corrida, né? No nosso programa, a gente tem esse objetivo de tirar o nosso telespectador da sua zona de conforto, sair da caixa, pensar diferente. E a corrida, né? Eu acho que é uma das atividades que o pessoal gosta muito de fazer aqui no Brasil. Geralmente começa com uma caminhada e depois parte uma corrida, né? E gostaria de saber quais são aí as dicas para quem quer começar nas corridas. A corrida, na verdade, é o esporte mais democrático que existe, né? Basta você ter força de vontade, né? Se inspirar e sair para correr. Claro, tem os tênis mais apropriados, mas você tendo um calçado, você já pode iniciar. Então, basicamente, você inicia na corrida numa caminhada, né, para você ir condicionando o seu cardiovascular, seu cardiopulmonar, e posteriormente você inicia os trotes. E os benefícios são inúmeros, né? Para uma pessoa que é saudável, ela vai ter inúmeros benefícios aí, como melhora do metabolismo, né? Às vezes ela está pensando em perder peso, e os que têm alguma patologia, ela vai ficar mais controlada, com certeza. E basta um tênis e um shorts, né, para correr, né? Nada mais do que isso. Como experiência na área, né, uma vasta experiência em corridas e também outras modalidades, doutor, como é que a pessoa pode começar assim? Quais são os tempos mínimos? Começa com uma caminhada mesmo, aí corre quanto tempo? Assim, quais são as dicas para quem quer começar na corrida mesmo em questão de tempo, de velocidade, de quilometragem e percursos? Olha, isso daí varia muito da pessoa, do condicionamento físico que ela se encontra no momento, né? Então eu acho que o principal na corrida é realmente você ter força de vontade de sair para caminhar. E à medida que você for caminhando, você vai sentindo-se confortável e você inicia-se num trote, né? Agora, estipular tempo, tem que a pessoa analisar bem quanto ela está condicionada para saber quanto tempo ela pode correr. Porque uma pessoa magra que não faz uma atividade física e inicia uma corrida é bem diferente de uma pessoa que está sobrepeso e quer correr. Então, os tempos são diferentes. Eu acho que o principal aí é ter força de vontade e sair para caminhar. E a partir disso daí a corrida vai vindo gradualmente. É indicado então uma análise inicial de um especialista, de um médico, de um clínico para começar? Eu acho que toda atividade física precisa ser inicialmente acompanhada por um especialista, né? O ideal é que seja um médico para fazer os exames adequados, para saber se ela tem condições de iniciar numa prática esportiva. E posteriormente isso, ela pode se iniciar sozinha, né? Porque é uma caminhada. E se ela quiser evoluir dentro do esporte, dentro da corrida, aí ela procura um profissional adequado para ela, no caso um professor de educação física, para dar uma orientação melhor para ela. Mas como a corrida
falei, né, que é um esporte mais democrático, basta você estar apto a fazer uma atividade física, né, o seu médico te autorize e saia para correr. Comece uma caminhada e posteriormente corra. Bem, a gente já teve bastante teoria aqui, doutor. Agora vamos para a prática, vamos fazer uma corridinha? Vamos, bora, vamos correr. Então você é o nosso convidado, vamos junto para a nossa corridinha aqui no Fora da Caixa. Aqui no Fora da Caixa a gente mostra na prática o exercício. Então a gente vai fazer a nossa corridinha agora, né, Renato? Bora, vamos correr. Vamos lá! Para a gente falar da nossa corrida aqui para os nossos telespectadores, é importante a gente começar falando do calçado, né? Ah, com certeza. Para prática, apesar de ser um esporte democrático, você tem que ter um bom calçado para você não sofrer tanto com o impacto. Então o amortecimento do tênis é essencial, né, para a corrida. Outra questão importante que a gente não pode esquecer é a respiração, né, que é um exercício também aeróbico. Sim, tem que no início, né, focar na respiração, nas inspirações e expirações mais profundas, e à medida que o ritmo for aumentando, você vai equalizando isso daí, mas você tem que sempre observar que você tem que respirar com o pulmão por inteiro, né? Outra questão importante é a hidratação, né? Beber água adequadamente. Com certeza, a água não pode faltar em nenhum momento, né? Porque você está gastando energia e com isso você desidratando, então a água não pode faltar. E a gente está correndo aqui de dia, doutor, então o sol, logicamente, é uma questão também importante. E quais são as dicas para o uso do protetor solar? O protetor solar é indispensável no seu dia a dia, né? E principalmente no esporte. Então aqui, um esporte outdoor, não pode faltar o protetor solar de tempos em tempos. Bem, eu acho que a gente já passou as principais dicas. Segue com a gente que só falta motivação para você começar também a sua corrida. Bora correr! Acompanhamos então esse trechinho demonstrado aqui pelo Dr. Renato Marcelo, né? Foi um pequeno trecho, mas acho que deu para mostrar para os nossos telespectadores a importância das corridas, né? Ah, com certeza. Nesse pequeno espaço de tempo aqui, deu para mostrar bastante coisa e o pessoal se inspirar e iniciar no esporte. A gente continua a nossa conversa daqui a pouquinho, tá bom? Até já. A gente vai falar já daqui a pouquinho sobre natação, mas agora tem dica aqui dentro da caixa. Significa que tem especialista para trazer informação importante para você. Então, segue daí com a nossa caixa. Caixa recebida por aqui. Vamos ver qual é a pergunta do dia. Como a alimentação pode prevenir o burnout? Antes de responder a pergunta, gostaria de me apresentar para vocês. Meu nome é Alain Inácio, eu sou nutricionista clínico esportivo, já atuo há mais de 9 anos nessa área e já ajudei mais de 7.000 pessoas a não só melhorarem a parte estética, como emagrecimento e hipertrofia, mas também a terem muito mais qualidade de vida, melhorarem os seus exames laboratoriais, ter mais disposição e energia e muito mais produtividade para a sua rotina e para o seu trabalho. E agora está começando o quadro Saúde em Dia. Um dos itens que mais vem acontecendo hoje no nosso século XXI pode ser por excesso de informação, excesso de trabalho. É muito comum burnout, TDAH, TDAH. Queria falar um pouquinho sobre o burnout, né? A gente vem trabalhando cada vez mais, tendo carga de trabalho mais intensas e ainda assim também temos que desenvolver várias áreas. Hoje não basta você dominar a sua área, você tem que dominar também outras áreas, marketing, produzir conteúdo, internet. Então vem aumentando a nossa demanda até de autocobrança e levando a ter burnout. A alimentação pode ajudar muito, principalmente na via neurológica. Como assim? A alimentação pode melhorar minha ansiedade, o meu estresse e aumentar a minha produtividade. Eu consigo trabalhar mais horas e ainda assim evitar um burnout? Com certeza. Existem alimentos, por exemplo, banana, aveia, kiwi, são alimentos ricos em triptofano. Triptofano é um aminoácido essencial para que você aumente a produção de serotonina. Serotonina é um neurotransmissor que traz bem-estar, prazer e relaxamento. Não só linkando com a alimentação, mas com o estilo de vida. Quando nós praticamos atividade física, a atividade física modula muito seus neurotransmissores cerebrais, serotonina, dopamina, noradrenalina. Logo depois da atividade física, nós liberamos endorfina. E ainda vou dar um plus aqui para vocês. Quando a gente tem mais massa muscular, a gente também aumenta o processo de liberação de irisina. Irisina previne demência, previne Alzheimer. E quando você treina, você também aumenta uma coisa no seu cérebro chamado de BNDF,
que é fator neurotrófico derivado do cérebro. E isso também ajuda a melhorar sua concentração, sua cognição, criar novas sinapses neurais. Mas não, o que isso tem a ver com o burnout? Eu tenho mais cognição, eu tenho mais controle da minha via psicológica, eu tenho mais controle mental. Agora imagine eu consumindo excesso de açúcar, excesso de alimentos ultraprocessados, ocasionando uma grande inflamação, piorando o meu intestino, lembrando que o nosso intestino tem uma conexão diretamente ligado com o nosso cérebro, chamado de eixo intestino-cérebro. Então se eu tenho o intestino alterado, consequentemente eu tenho também um cérebro piorado. Tanto que tem aquele termo dos nossos avós, ela está enfesada, né? Não está indo no banheiro, está enfesada. Então aquela pessoa que está enfesada é porque ela está com um problema no eixo intestino-cérebro. O intestino tem que funcionar todos os dias. Então quem que vai modular o seu intestino? A alimentação, principalmente o consumo de frutas, verduras, vegetais. Eu quero ter mais produtividade. Tem como? Claro, se você tiver uma alimentação equilibrada, não consumir excesso de carboidratos, não ficar dando pico de insulina e hipoglicemia de rebote, você consegue ter mais disposição ao longo do seu dia, consegue produzir mais e não ter burnout. Vitaminas também, Alan, eu quero consumir um pouco de ômega 3, isso pode ajudar? Com certeza pode ajudar. Existem vitaminas do complexo B também que ajudam a prevenir Alzheimer, demência. Hoje é muito comum ver as pessoas carentes, falta de vitamina B12, falta de vitamina B9, que são vitaminas essenciais para a parte neurológica. Existem alimentos ricos em vitaminas do complexo B? Sim, as proteínas, carne vermelha, vegetais verdes escuros. Então, mais uma vez, comprovando que a alimentação junto de um estilo de vida adequado, dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário, controlar o ciclo circadiano, ajuda a prevenir não só burnout, como melhorar quadros de TDAH, TDAH e ainda assim aumentar sua concentração, sua produção, fazendo você trabalhar por mais horas sem desenvolver um burnout. Espero ter contribuído muito para o conhecimento de vocês, mas principalmente para a saúde, longevidade e que você use esse conteúdo que você acabou de aprender aqui agora para que você tenha mais saúde, longevidade, disposição e energia ao longo da sua rotina e ao longo da sua vida. E já que o assunto está fora da caixa, eu devolvo para vocês. Muito obrigado ao nosso especialista pelas dicas e informações. Ainda nesta edição do programa Fora da Caixa, tem mais informações para você aqui no nosso programa. E agora a gente continua aqui a nossa conversa com o Dr. Renato Marcelo. A gente vai falar mais sobre as modalidades do triatlo, até porque é a prova mais conhecida, né, doutor? Sim, Mas sim. ela tem distâncias diferentes e percursos diferentes, né? Sim, sim. O triatlo, na verdade, é dividido em várias modalidades, né? Que começa com o short triatlo, que você nada 750 metros, pedala 20 quilômetros e corre 5 quilômetros. Aí depois sobe para a modalidade olímpica, que você nada 1,5 km, pedala 40 km e corre 10. E depois a mais conhecida, né, tem o meio Ironman e o Ironman, que você nada 3.800 metros, pedala 180 e corre uma maratona, né, 42 km. E depois vem as provas de ultradistância, né, o Ultraman, que é uma distância mais elevada, que você nada 10 km, pedala 427 e corre 2 maratonas, no caso 84 km, e as provas do circuito mundial, que aí são somatórias dos Ironmans, né? Um duplo contínuo, um triplo, quíntuplo, um deca Ironman. Então, assim, o triatlo é um esporte bem amplo, né? As pessoas conseguem iniciar tanto no mais curto e posteriormente indo subindo até chegar nas ultras distâncias. Renato, falando em ultradistâncias, assim, qual foi o maior circuito que você já realizou? A maior distância que eu realizei foi um triplo contínuo, que são 3 Ironmans seguidos. A distância, na verdade, nada-se 11 km e 600, pedala 540 e corre 126, que são 3 maratonas. Nesta modalidade, eu fui campeão do circuito mundial da prova que ocorreu aqui no Brasil. E esse ano eu vou disputar o quíntuplo contínuo, que são 5 Ironmans seguidos, né? Somando a distância de 5 Irons seguidos. A gente está falando das modalidades, né? E agora a gente vai falar um pouquinho mais da natação. E quais são os benefícios? A gente sabe que muita gente começa na natação porque tem alguma questão de postura, alguma questão respiratória, ou seja, é uma modalidade que ela é indicada também pela questão da saúde específica de alguns pacientes, né? Na minha especialidade da pneumologia,
Eu tenho bastantes pacientes que têm problemas respiratórios, tipo asma no caso, né, que são os mais frequentes. Então a modalidade de natação é uma atividade física que auxilia bastante na respiração. Em que sentido? Primeiro, ela faz você sincronizar a respiração, a inspiração e a expiração, e ela ajuda a trabalhar os músculos acessórios que auxiliam na respiração, né? Então é um esporte bem indicado para quem tem problema respiratório e também no caso de postura, né? Porque é um esporte que envolve o corpo todo, você está dentro da água, então você necessita bater perna, você necessita mexer os braços, o tronco. Então é um esporte bem completo, a natação. Ajuda bastante. Para quem opta por nadar, quais são os cuidados essenciais assim, que a gente precisa ter no começo da questão da natação, né? A natação em si é um esporte muito técnico, então é muito difícil você iniciar por conta própria como uma corrida, que é um esporte mais, né, democrático. Então a pessoa que tem interesse em iniciar uma natação, eu sugiro que ela procure um clube de natação ou uma escola de natação, né, para ter as orientações corretas, né, do movimento certo, para ela fazer o movimento correto, não se lesionar e atingir o que ela busca, que é aprender a nadar, né? A gente fala da natação, tá no ambiente aquático, mas nas provas ao ar livre, né? Sejam na travessia oceânica, por exemplo, ou em rios, a hidratação também é importante, né? Ah, com certeza. Os meus treinos, por exemplo, eu nunca deixo de trazer a minha hidratação, né? Ela fica na beirada do lago, de tempos em tempos eu encosto ali, faço a minha hidratação para poder seguir. E não pode deixar de lado a hidratação, porque é o fundamental, né? A água no corpo não pode faltar. Aproveitando aqui a sua presença, já dá uma dica, porque muita gente acaba se alimentando, às vezes alimentos mais pesados, gordurosos, vai nadar, tem problemas relacionados aí à digestão. Qual que é a recomendação, a dica? A dica, na verdade, é você procurar se alimentar 1 hora antes, né, do treino, não muito próximo do treino. Por quê? Porque quando você está praticando uma atividade física, o grande volume sanguíneo vai para a musculatura esquelética, para os músculos. Então o intestino que está fazendo a absorção dos alimentos tem pouco fluxo de sangue ali. Então o indicado é que você se alimente pelo menos 1 hora antes do treino para você não ter problemas, né? Então vai treinar às 3, se alimenta até umas 2 horas, dá esse intervalo de 1 hora para iniciar o treino, para não ter problema posteriormente. Bem, aqui no Fora da Caixa a gente quer mostrar na prática, né, esses exercícios. A gente fala de natação agora, então o Dr. Renato Marcelo vai mostrar pra gente um trechinho aí de como é o seu processo de natação. O que você vai apresentar pra gente? Vai nadar nesse lago bonito? Oh, com certeza, esse daqui na verdade é o meu quintal, né? Eu treino aqui, meus treinos de natação hoje eu opto por fazer aqui até por causa da distância, porque geralmente as piscinas próximas são de 25 metros e como a distância que eu faço é muito longa, eu prefiro usar o lago, que eu tenho um tempo maior, um espaço maior, e é aí que a gente vai nadar hoje. Faço até um convite para você para nadar comigo. Hoje eu não vou poder participar, infelizmente não vim preparado, mas a gente vai acompanhar então esse trecho aí de natação com o Dr. Renato Marcelo aqui no Fora da Caixa. Acompanhamos as imagens aí do Dr. Renato nadando aqui no Lago do Cataguá. E aí, conta pra gente como é que foi essa experiência. Na verdade, já é a sua rotina, né? Ah, sim. Aqui, na verdade, a experiência é sempre boa, né? É um lugar bem tranquilo e a minha rotina diária, na verdade, treinar aqui
é sempre bom poder cair na água aqui e dar umas braçadas, fazer meu treino aqui. Já falamos de corrida, natação. No terceiro bloco a gente vai falar de pedalada, tudo bem? Muito bom. Então eu vou pedir licença agora, porque a caixa tá chamando, significa que tem informação dentro dela. Então, vamos com a nossa especialista com mais dicas aqui no nosso programa Fora da Caixa. Segue daí com a caixa. Caixa recebida. Vamos ver qual que é a pergunta de hoje. Quais são as dicas para quem quer se aposentar? Meu nome é Sabrina Nunes, eu sou advogada previdenciarista e começa agora o quadro Seus Direitos. Dicas e informações importantes para quem quer aposentar. Primeiramente, é importante você ter o seu cadastro no Meu INSS. Esse cadastro é o mesmo que você utiliza para acessar a sua carteira de trabalho, por exemplo. Você precisa da sua senha Gov. Você vai acessar pelo aplicativo Meu INSS. Esse aplicativo você pode baixar tanto no seu celular ou você pode acessar pelo computador. E lá no INSS você vai conseguir já simular mais ou menos como que está a situação aí da sua aposentadoria. Outra situação também, nesse próprio aplicativo, nesse sistema, você consegue buscar as suas contribuições e verificar se tem alguma divergência ou não. Você baixa lá um extrato de contribuições, que é o extrato CNIS, e lá embaixo no rodapé vai ter algumas informações se existem irregularidades ou não. E se porventura existir alguma irregularidade, você consegue ir até o INSS, buscar orientações de como você vai resolver, ou buscar um profissional da área, né, que consiga te orientar, no caso um advogado. E aí nessa situação ele vai conseguir te passar o que você precisa ali corrigir, arrumar para contar ali as suas contribuições. Importante para quem quer aposentar. Aposentadoria por idade. Hoje, mulher, ela precisa ter 62 anos de idade e ter 180 contribuições. 180 contribuições, que é o mesmo que ter 15 anos de contribuição. No caso do homem, ele precisa ter 65 anos para aposentar por idade e também ter esses 15 anos de contribuição. Isso para quem já recolhia antes de 2019, tá? Para homens que começaram a contribuir após 2019, essas contribuições precisam ser de no mínimo 20 anos. Então a gente tem aí essa mudança, tá? Importante também frisar aqui para vocês. Para quem está buscando essa aposentadoria, mas que porventura já concluiu esse tempo de contribuição, então, eu já tenho ali meus 15 anos para aposentar, já tenho essas contribuições antes de 2019, já está tudo garantido, mas eu ainda não tenho a idade para aposentar. O que é importante, principalmente para os seus dependentes? Mantenha a sua qualidade de segurado para que, se porventura ocorrer uma situação, no caso como um óbito, para que os seus dependentes eles tenham direito também a receber uma pensão por morte, porque se você não estiver na qualidade de segurado ou se precisar solicitar, por exemplo, por um auxílio doença, se você não estiver contribuindo, você não entra na qualidade de segurado. E agora que a dúvida foi respondida e o assunto está fora da caixa, eu devolvo ela para você. Muito obrigado à nossa especialista pelas dicas aqui no nosso programa Fora da Caixa. E agora a gente continua a nossa conversa aqui com o Dr. Renato Marcelo, para a gente falar agora das conquistas, né? São mais de 2 décadas aí dedicadas ao triatlo. Quais são os principais resultados obtidos? Na verdade, como eu falei para você no começo, eu faço as 3 modalidades, né? Então, eu também corro, faço provas de ultradistâncias. Então, desde 2022, eu me dedico mais ao circuito sul-americano de ultratriatlon e o circuito mundial. Então, eu fiquei nos 2 anos seguidos entre os top 10 do sul-americano de ultradistância, do circuito sul-americano, né? E do circuito mundial, eu fui vice-campeão mundial em 2022 na distância do duplo. Fui campeão mundial da etapa do Brasil do triplo contínuo. E esse ano eu vou disputar o quíntuplo contínuo, que eu estou me dedicando mais nessas provas de ultradistância. E agora então a gente chega na parte do ciclismo, né? Quais são os principais benefícios de pedalar? O ciclismo, na verdade, começa com a pedalada, né?
toda pessoa que tem uma bicicleta e gosta de andar de bicicleta, ela pode iniciar no ciclismo. Então basta ela ter um capacete, que eu acho que é o principal, essencial, né? Você não pode sentar numa bicicleta sem estar com um capacete e você iniciar a prática nas ruas, né? nas estradas, claro, com todas, seguindo as leis de trânsito, mas é um esporte também bem democrático, você não precisa de muita coisa a não ser a bicicleta para iniciar no ciclismo, na pedalada no caso. Além da questão muscular, a questão cardiorrespiratória também está envolvida nessa modalidade? Ah, com certeza. O ciclismo é um esporte muito aeróbico, né? Completo também, você usa mais a musculatura inferior, mas os braços têm que estar ali todo o tempo trabalhando, né? A parte do tronco, então acaba que você usa o corpo todo. E a respiração aí é essencial, né? Devido a ser um esporte que você usa bastante a frequência cardíaca, então você vai ter um ganho no condicionamento cardiorrespiratório também. Renato, a gente tem curiosidade em relação à bicicleta, né? Porque no dia a dia assim que a gente usa convencionalmente é de um modelo, mas como que é o modelo adaptado para quem pratica o ciclismo? O que ela precisa ter? Então, o ciclismo, na verdade, no triatlon, as bicicletas mais usadas nas modalidades de ultradistância são as bicicletas de contrarrelógio. São bicicletas que possuem uma aerodinâmica maior e um equipamento em cima do guidão chamado clip, onde você ganha na aerodinâmica. Eu opto por usar essas bicicletas do perfil road, né, que popularmente eles falam que é speed, nos treinos de menor distância, até 180 km, por causa do conforto. Nos treinos maiores, com maiores distância e na competição, eu uso a bicicleta de contrarrelógio, porque aí eu ganho tempo e nisso daí é bem importante na minha modalidade, o tempo. Na hora de disputar uma prova, qual que é a velocidade máxima que você chega utilizando a bicicleta? Olha, essas provas que eu faço, a gente não pode andar em pelotão e nem em vácuo, né? Sou eu contra o vento, né? Então tem a resistência do vento. Numa bicicleta de contrarrelógio, a média de velocidade fica em torno de 38 a 40 km por hora. Claro que numa distância de 540, 900 quilômetros, a velocidade cai um pouco e fica em torno de 30, 32 quilômetros por hora. E quais são as dicas de ouro aí para quem quer começar uma atividade física utilizando a bicicleta, mesmo no seu dia a dia, o nosso telespectador? Quais são as dicas que você deixa? Eu acho que o principal é ver se a bicicleta está em condições seguras de pedalada, né? Ver os itens necessários ali, no caso freio, pneu bom, né? Para evitar acidentes. Claro, a proteção pessoal, o capacete é indispensável para você começar a andar de bicicleta e depois a força de vontade, né? É só montar na bicicleta e iniciar a pedalada. E o uso do protetor solar também é recomendado? Com certeza. O protetor solar, na verdade, tem que estar em todas as modalidades, né? Não pode esquecer o protetor solar de jeito nenhum. Bem, o Renato preparou para a gente também uma mini prova, um mini trecho, vai mostrar para a gente também um pedacinho do ciclismo, é o que a gente acompanha a seguir aqui no nosso programa Fora da Caixa. Acompanhamos o Dr. Renato Marcelo pedalando, mostrando aí o ciclismo, encerrando essas três modalidades, né? Corrida, natação e ciclismo. O triatlo é para qualquer um? O triatlo é para qualquer um. Qualquer pessoa pode iniciar na modalidade do triatlon, basta ela ter força de vontade, né? E querer iniciar, porque se você já corre, você pode e já tem uma bicicleta, você pode fazer um duatlo e posteriormente você entrando num clube ou numa escola de natação, você começa a nadar e assim que você estiver apto à natação, você pode iniciar o triatlon. Então é um esporte que qualquer pessoa pode fazer, independentemente da idade.
Dr. Renato Marcelo, obrigado pelas dicas, pelas informações médicas também, por ser esse inspirador e motivador para outras pessoas aqui no nosso programa Fora da Caixa e por ter recebido a nossa equipe tão bem, viu? Sucesso aí nas próximas competições, na vida pessoal e profissional. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e mostrar um pouco da minha rotina, né, da minha vida, porque é uma rotina corrida, eu acordo todo dia 4h30 da manhã para dar tempo de treinar, fazer minhas atividades médicas e no final do dia poder treinar também, claro, sem deixar de estar com a família, né? Então é uma dedicação contínua ao esporte e ao trabalho. Eu que agradeço essa oportunidade. E com essa mensagem incentivadora e motivadora, chegamos ao final de mais um Fora da Caixa. Não esqueça de pensar e agir fora dela. A gente se encontra no nosso próximo programa. Muito obrigado pela sua companhia e até lá! O próximo Fora da Caixa está imperdível e delicioso. A nossa equipe veio até o Senac Taubaté para aprender receitas com a docente de gastronomia, Marília Crossi. Isso mesmo, Josivaldo. A gente vai aprender a fazer uma torta tripla de chocolate, uma infusão de cacau e um bombom super fácil e muito crocante. Além disso, tem as dicas dos nossos especialistas em várias áreas. Então, o nosso convite está feito. Eu te espero aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Vem!